E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Paulo Henrique. Estou trazendo para vocês hoje um tutorial de UV Mapping dentro do Maya. Então vamos ver nesse videozinho de hoje, entender algumas coisas do que é o UV Mapping, para que serve e como a gente faz. Então vamos lá. O que é o UV Mapping? O UV Mapping é a ideia de você pegar e fazer uma projeção de uma imagem em cima do seu objeto, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha espada. Depois que eu já modelei ela, como eu consigo dizer que parte dela é a lâmina, a textura de lâmina, qual parte dela que vai receber a minha textura de madeira, ou de metal, ou de couro, certo? Então tudo isso eu consigo definir com nossas UVs. Então a UV é basicamente uma projeção 2D em cima do nosso objeto 3D, tá? É com ela que a gente vai conseguir anexar texturas específicas a cada parte do nosso objeto. Tendo visto isso em mente, como a gente pode trabalhar com mapeamento UV? E para que ele serve, tá? Galera, o UV Mapping serve principalmente para a gente colocar as nossas texturas nos objetos, tá? Para que eles fiquem mais bonitos, fiquem mais realistas, mais elegantes, tá? Então quando você estiver lá no Unreal Engine subir seu objeto, se ele não tiver com uma UV aberta, bem aberta, o seu objeto vai ficar com os materiais bem estranhos, tá? Vai ficar muito estranho. E também podemos utilizar o UV Mapping para fazer os nossos Light Maps. Ele também serve para fazer Light Maps. Beleza, vamos lá. Para a gente começar a trabalhar aqui com o UV Mapping, eu vou trazer a janela que a gente vai trabalhar com o UV Mapping. Para trazer ela, eu vou vir aqui no menu Edit UVs. Lembre-se sempre que o seu menu tem que estar setado para Polygons, tá? Então a gente pode vir agora no menu Edit UVs e trazer a opção UV Text Editor. É nela que nós iremos trabalhar com as nossas UVs. Também posso trazer ele através do atalho desse íconezinho aqui na nossa shelf. Ambos irão abrir a nossa janela de UVs. Então, essa aqui é a nossa UV, nossa janela de UV. Vou maximizar ela aqui por enquanto, para a gente entender alguns conceitos. Nossa janela de UV, a primeira coisa que vocês podem reparar é que ela é uma janela ortográfica, ou seja, eu não posso rotacionar, só posso movê-la e posso trabalhar com zoom, da mesma maneira que nós trabalhamos com as câmeras ortográficas. A segunda coisa que vocês podem reparar é que nós temos essa grid quadriculada com uma parte aqui dessa grid mais escura. Essa parte da nossa grid onde está mais escura é a nossa área de trabalho de UVs. A versão finalizada das nossas UVs não podem estar aqui fora, tá? Elas têm que estar tudo aqui dentro dessa área mais escura. Tendo isso em mente, a gente já tem aqui uma UV padrão que veio junto da criação do nosso objeto base que eu usei para modelagem, que foi um cubo. Então a gente precisa começar a arrumar isso aqui e começar a fazer as nossas projeções, tá? Então, se eu segurar o botão direito aqui em cima e trazer minhas UVs, eu consigo selecionar as UVs do meu objeto. E aí eu posso transformá-las aqui e colocá-las onde eu quiser. Enquanto estivermos construindo nossas UVs principais, não tem problema a gente deixar elas aqui do lado de fora. E quando a gente estivermos trabalhando, iremos colocar todas as outras aqui dentro. Beleza. Como a gente pode começar a trabalhar com projeção? A técnica é bem simples. Nós iremos trabalhar selecionando faces e iremos fazer projeções nessas faces para transformá-las aqui de uma maneira visualmente aceitável, tá? Para que a gente saiba identificar. Quando eu bater o olho, sabe dizer: ah, essa parte que está aqui é a lâmina da minha espada. Então eu sei que se eu colocar a textura aqui de lâmina, vai encaixar certinho.
Então, selecionei aqui as faces da minha lâmina, por exemplo, e vou trabalhar com mapeamento. Mapeamento eu vou encontrar aqui no menu Create UVs. Eu tenho diversos tipos de mapeamentos aqui, tá? Hoje irei abordar apenas o Planar Mapping, que é suficiente para que você trabalhe com quase todo tipo de objetos. No nosso caso, o Planar Mapping, como nosso objeto está alinhadinho na grid e tudo mais, não está rotacionado nem nada, eu consigo trabalhar com Planar Mapping. Se ele fosse um objeto cilíndrico, que nem nós temos aqui, a gente pode usar um Create UVs Cylindrical Mapping. Se fosse uma esfera, poderia trabalhar com Spherical Mapping. Então esses três são os que a gente mais usa. Então vamos lá, vou selecionar aqui a minha lâmina e vou entrar nas opções do Planar Mapping. E vou encontrar o eixo que nós estamos trabalhando. No nosso caso é o Z. Ele já está configurado aqui. Irei aplicar. Feito isso, ele gerou uma projeção para mim aqui dentro do meu UV Text Editor. Se eu voltar aqui então para minhas UVs, selecioná-las, eu posso, por exemplo, mudar o tamanho dela. E olha aí, eu já tenho um formato visível aqui de que essa é a projeção da minha lâmina. Porém, a gente encontra um pequeno problema aqui. A nossa parte da frente da lâmina está sobre a parte de trás da lâmina. E a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Como eu sei que ela está uma sobre a outra? Por causa dessas cores aqui. Tá? Então, o meu Maya ele está com uma opção ativada que me permite visualizar se há uma sobreposição de UVs ou não. Para ativar essa opção, a gente pode vir aqui e clicar nesse pequeno botão. E depois nesse. Então, clicando nesses dois botões, a gente tem essa pré-visualização aqui, colorida das nossas UVs. Certo? Beleza? Então, como a gente pode resolver isso? Então, eu preciso separar a parte da frente da minha lâmina pela parte de trás. Para fazer isso, eu irei trabalhar com as edges do meu objeto. Então, irei selecionar aqui a divisão do meio da nossa lâmina. Então, vou pegar essa edge, esse fluxo de edge do meio, vou dar dois cliques para selecionar tudo, e eu selecionei a parte da metade da minha espada. E agora eu posso vir e cortar esses dois pedaços aqui de UV e separar a parte da frente da parte de trás. Para me separar agora, eu posso clicar nesse pequeno ícone da tesourinha e ele vai cortar as nossas UVs. Pronto, já foi cortado as nossas UVs. Para mim identificar se elas foram cortadas ou não, eu posso vir aqui com o botão direito, clicar em uma UV qualquer dessa minha lâmina. Posso vir aqui em cima no menu Select e escolher a opção Select Shell. Uma shell é basicamente um conjunto de UVs que estão conectadas. Então, basicamente, eu selecionei um dos pedaços que tinha minhas UVs. Então, como eu separei, agora eu tenho dois pedaços, o de cima e o de baixo. Isso permite que eu separe elas. Notem também que essa minha UV está diferente da outra, ela está com uma cor avermelhada. E para trocar e deixar ela certo, a gente tem que deixar todas elas azuladas. Tá? Se tiver vermelho, quer dizer que está errado, que elas estão ao contrário. Tá? Então, se tiver vermelho, quer dizer que elas estão ao contrário. Para inverter isso, eu posso selecionar todo esse meu conjunto de UVs. Posso vir na opção Polygons. Polygons. E depois vir na opção Flip. Ele vai flipar aí nossa UV e deixá-la da maneira correta. Agora sim, temos aí nossa UV do jeito correto. Irei colocá-las aqui no canto, porque elas já estão prontas. Irei continuar trabalhando com o restante das minhas UVs. Essas outras UVs aqui que a gente trouxe para o lado, elas são UVs que restaram da nossa modelagem inicial. Então a gente não precisa se preocupar com elas, tá? Elas a gente pode até chamar de UVs lixo. A gente não usa mais. Então vamos voltar e vamos continuar mapeando nossos objetos. Por exemplo,
eu posso pegar agora todo o restante aqui que sobrou, menos da minha lâmina, e posso tentar fazer o mesmo processo. Eu posso fazer aqui, por exemplo, um planar mapping no Z. E olha aí como ficou nossa projeção. Bem prático, né? Beleza, vamos fazer o mesmo processo agora. Vou selecionar toda a minha linha que divide o meu objeto no meio, todo o meu fluxo de edges que divide no meio. E novamente irei cortá-la clicando na tesourinha. Pronto. Posso repetir o processo. O V, seleciono uma veia qualquer, select shell. E aí eu posso separá-las. Vou selecionar todas essas vermelhas, Polygon, Flip. Pronto, tenho aqui as duas partes que sobraram. Porém, aqui a gente ainda não está com ela 100%, tá? Porque ela ainda tem partes que estão ocultas. Então a gente precisa dar uma suavizada aqui nessas UVs. Como a gente pode fazer isso? Bem simples. Posso selecionar essa minha shell de UVs, vir na opção Polygons e utilizar a opção Unfold. Só que dentro dela, a gente vai clicar no quadradinho para entrar nas opções. Aqui dentro da opção do Unfold, a gente vai vir no Edit e voltar para o padrão. Edit, Reset Settings. Porém, quando eu estou no Maya 2015, ele não tem o padrão no Unfold 3D. Eu vou clicar aqui no Legacy, tá? Que a gente possa utilizar o método padrão que todos os Mayas possuem. Então vamos entender o que é um Unfold. O Unfold ele vai basicamente desdobrar aqui minha malha. Então ele vai suavizar e mostrar todo o restante que precisa. As definições padrões funcionam muito bem, a gente só precisa certificar que algumas configurações aqui estão setadas corretamente. A principal é essa pin. Ela vem por padrão ativa e ela está dizendo que está dando um pin em todas as minhas UVs que não estão selecionadas. Então, para mim, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que não estiver selecionado de UV, ele não vai mexer. Ele só vai mexer no que estiver selecionado. Então, não mexi em nada, vou deixar do jeito que está mesmo e vou clicar em Apply. E ele nos trouxe esse resultado bem estranho. Então, percebo que nem sempre o resultado que nós vamos ter é um resultado interessante. Posso dar um Ctrl Z e posso tentar outras técnicas. Por exemplo, eu posso, em vez de dar um fold em tudo isso, eu posso clicar nesse botãozinho aqui do Smooth UVs, trazer essa pequena ferramenta onde nos traz duas opções, o Unfold e o Relax. Então vamos tentar aqui trabalhar com Unfold. Para trabalhar é só clicar e arrastar. Repara que ele começa a suavizar aqui de uma maneira um pouco mais interessante. Então clique e arrasto, ele vai suavizando até o ponto em que ele conseguir, e aí depois ele não consegue mais. Vou repetir o processo para outra parte da lâmina. Vou arrastando até ele não modificar mais nada. Pronto. Temos todas as nossas UVs abertas. Agora a gente só precisa organizar. Repare que quando eu terminei de abrir todas as minhas UVs, todo aquele meu UV lixo sumiu, porque agora ela está aberta da melhor maneira possível. Então eu vou alinhar tudo isso aqui dentro agora desse meu espaço cinza, onde é o meu espaço final, onde todas as minhas UVs têm que estar. Eu vou vir aqui, Polygons, e eu tenho a opção Layout. Se eu só der um clique nela, ele já vai tentar arrumar, só que antes eu tenho que selecionar, esqueci de selecionar aqui. Então seleciono tudo, Polygons, Layout. E ele meio que já arruma aqui pra gente. Só tome cuidado com uma coisa.
nossas UVs, elas vão ter diferença. Por exemplo, ó, minha lâmina, que é uma das maiores partes da espada, está menor que a minha empunhadura aqui. Na verdade, tem que ser o contrário. Minhas lâminas têm que ser grandes e minhas empunhaduras pequenas. Eu vou pegar aqui meu shell e vou diminuir o tamanho delas para mais ou menos o tamanho aqui correto que elas têm que estar. E novamente eu volto, vou em Polygons, Layout. E agora eu tenho uma pose um pouco mais interessante. Posso fechar. Para visualizarmos se ficou boa a abertura de UV, nós podemos trazer uma textura no nosso material. A textura que eu vou trazer é chamada de Checker. Então, estou procurando aqui meu material. Aqui, onde posso trazer uma textura e vou trazer o Checker. E aí eu tenho como ficou a abertura UV desse meu objeto. Se nenhum desses quadrados ficou esticado ou deformado, quer dizer que sua abertura ficou muito bem feita. Então, tá tudo ok aqui. Por mais que tenha esse pedacinho aqui, ele está ok, porque a gente tem essa divisão aqui no meio. Essa abertura de UV está totalmente funcional. Vai funcionar muito bem dentro da Unreal. Então, aproveitando também, nós podemos gerar aqui já o nosso Light Map. Para gerar o Light Map é bem simples. Nós vamos selecionar o nosso objeto. Vamos dentro de Create UVs. E vou criar um Ent V7. Isso aqui vai gerar um novo espaço de UV para a gente colocar uma nova UV. Então, olha só, vamos abrir lá de novo o nosso editor. Aqui não mudou nada, porém se eu vier aqui no UV7, espera aí que eu não criei, vou tentar de novo, Create UVs, Create Empty UV7. Agora eu tenho aqui o Map 1, que é o nosso padrão, e tenho o UV7, que não tem nada aqui. Por padrão, a Unreal já reconhece qualquer outro set de UVs a mais do que o Map 1 como nosso Light Map. Então eu posso trazer, vir aqui no UV7 e gerar o nosso Light Map. O Maya tem uma opção que funciona muito bem para trabalhar com Light Maps, que é o Create UVs Automatic Map. Só de fazer isso, ele já vai gerar uma boa malha que vai receber muito bem o nosso Light Mass. Feito isso, pronto, nosso objeto está completo. E ele vai funcionar muito bem lá dentro da nossa Unreal. Como bônus, eu vou exportar isso aqui, colocar na Unreal só para testarmos e vermos como ficou. Então, vejam aí nosso objeto. Veio com o V ok. E também já veio com o V do nosso Light Map também ok. Tudo funcionando perfeitamente.